partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. A literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta. Essa frase aí de Fernando Pessoa. E nós vivemos aí em um tempo em que tudo acontece muito rápido. As notícias chegam antes da reflexão, as opiniões muitas vezes antes dos fatos. Estamos conectados o tempo todo, mas nem sempre atentos ao que realmente importa. Talvez por isso a literatura continue sendo tão necessária, porque ela nos convida a desacelerar, observar e enxergar aquilo que normalmente passa despercebido. E é nesse olhar atento que nasce a crônica, um gênero capaz de transformar pequenos acontecimentos em grandes reflexões sobre a vida. E quando esse olhar pertence a alguém que convive diariamente com as mais diferentes histórias humanas, a escrita ganha ainda mais profundidade. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza Movimenta Rio Grande, Sicredi, ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Denondé Parque Hotel, viver as missões começa por aqui, e CDL Santo Ângelo, acreditar, muda tudo. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre literatura, observação, comportamento humano e sobre como as palavras podem nos ajudar a compreender melhor o tempo em que vivemos. E para essa conversa eu estou recebendo o Jorgan Weiss. Ele é escritor, policial civil, cronista e músico. Jorgan, seja muito bem-vindo, finalmente, ao Cafezinho Missioneiro. Demorou, mas estamos aqui. Eu tenho para dizer para vocês que a gente está nessa tentativa aí tem quase um ano, né, tia? Mais ou menos. Mas aí, assim, eu queria trazer o escritor, né, mas o policial estava sempre bastante ocupado, né, faz parte, né. Mas hoje a gente vai falar sobre esse universo, né, que eu sei que tu é um grande apreciador, aí a gente troca algumas coisas, né, nas redes sociais ali, sim. Enfim. Eu também gosto bastante de crônica, a gente conversava um pouquinho antes de começar aqui a respeito do Luiz Fernando Veríssimo, né, na vida, acho que milhões de brasileiros, né, o quanto que esse cara influenciou a refletir, né, e é isso justamente que a crônica faz com a gente. Mas tu me disse lá que tu começou a escrever ainda muito jovem, é isso? Isso. O que despertou esse teu interesse pela crônica em específico? Então, primeiramente, obrigado, Dani. Eu agradeço. Acho que o interesse, assim, veio muito, muito cedo mesmo, sabe? Eu sempre fui muito curioso, muito questionador, né? Até quando jovem a gente tem uns questionamentos, né? Às vezes um pouco exacerbados, assim, sem uma profundidade, né? Mas primeiramente foi por essa curiosidade, questionar. Eu sempre fui de questionar, né? Não aceitar questionar o mundo mesmo, assim, bem, de forma simplória, né? Com o passar do tempo a gente vai tendo um olhar mais aprofundado, sabe? Mas, assim, diria hoje, assim, que a crônica, para mim, é retratar o simples, né? Porque acho que a gente sempre está em busca dos grandes acontecimentos, e eu acho que a crônica não, né? Acho que a crônica retrata o simples, o cotidiano, né? É verdade. Eu acho que o ordinário da vida que pra mim a maior inspiração, né? Se tu não gosta do ordinário, né? Nem consegue ver o extraordinário, não. Né? A gente espera as férias, espera o momento ideal, né? E o ordinário é que nos toma, eu diria, quase toda a vida, né? Então, é verdade, Jorge. Que legal essa visão. E eu acho que quando a gente é jovem, a gente é muito questionador, né? Sim. E o quanto que isso é um impulso, né? Um trampolim aí para que de fato nós tenhamos pessoas com essa reflexão que com a maturidade vai aprofundando um pouco mais, sim, né? As perguntas elas só vão mudando, mas a dúvida, né? Essa coisa do questionar tem que nascer quando jovem mesmo, né? Eu acho que tem que começar desse jeito. Mas assim, tu me diz, a tua formação é direito, daí tua profissão policial civil, né? Isso. E paralelo temos aí a literatura, né? Como é que tudo isso foi se encontrando aí ao longo da tua vida? Então, foi uma junção, né? Eu sempre, como eu te disse, eu comecei a escrever muito jovem. Primeiro escrevia informalmente,
enfim, nunca publiquei nada, e depois dos 20 anos na faculdade eu já fazia algumas publicações na própria faculdade, em alguns meios jornalísticos de outras cidades, e basicamente nasceu disso, sabe? E essa paixão, assim, por formalizar isso aí, ela foi crescendo, e como é que posso te dizer que virou quase um sonho, assim, uma realização, né? E depois que eu ingressei na área jurídica, que é uma área totalmente, enfim, né, conflitos, etc. Acho que ali eu me inseri mais desse lado humano. Muita literatura também, né? Muita literatura, né? Eu sempre gostei de ler, né? Eu acho que é uma coisa assim que a escrita acho que é impossível tu ler se tu não gosta, né? Escrever se tu não gosta de ler, né? Então, o meio jurídico, assim, eu diria que foi um grande incentivador pelos conflitos, né? E tu se inserir na natureza humana mesmo, né? Então, eu diria que a área jurídica, ela foi não um balizador, mas me impulsionou muito esse interesse, né? Essa vontade, né? Sim. E depois com a profissão, etc., né? Com esse olhar, eu convivo com o conflito humano, né? Diariamente, e isso também, eu diria que isso é minha matéria-prima, né? Sim. E é infinita, né? Claro, e daí imagina, né, quanta coisa que deve ter ali de análise. Ao encontro disso que tu tá falando, né, a questão do direito, essas coisas do dia a dia, esses conflitos humanos, o que mais chama a tua atenção no comportamento humano? Tu diz relacionado aos conflitos? Ao comportamento humano em geral, assim, ao ser humano, né, porque analisando o cotidiano, né, nada mais dia a dia do que as pessoas, né. Se eu fosse resumir, para mim, assim, a preocupação exacerbada com o externo, com o outro, né? Ah, boa. Eu acho que a gente pauta grande parte da vida pensando no que o outro vai pensar, o que o outro, né, vai dizer. Então a gente acaba, e eu acho que quando tu coloca, né, a tua expectativa em prol de algo que tu não controla, né, no momento que eu coloco a minha felicidade, né, no momento que eu escrevo algo, eu estou sujeito a críticas, positivas ou negativas, né? Só que se isso me impedir, né, eu acabo... Então, eu acho que o comportamento, assim, que mais me chama a atenção, inclusive no trabalho, é essa possibilidade de tu colocar a tua vida, né, o teu rumo nas mãos de outro que tu não conhece, né, que não, muitas vezes desconhecido, que não tem nenhum controle sobre a tua vida, né? Então, eu acho que esse não vou dizer que é o problema principal, mas é um dos grandes problemas, assim, né, pelo menos que eu vejo, da forma que eu vejo. Sabe que ontem a gente recebeu aqui umas convidadas do Sesc, e uma delas, a Sandra, era uma senhora mais né, madura. Sim. E a gente conversava exatamente sobre isso, né? Do quanto que a maturidade nos dá essa liberdade, né? O ser humano tem mesmo essa característica durante muitos anos. Sim. Principalmente mais jovens, a gente se preocupa muito com a opinião alheia e o quanto que ela de fato afeta a nossa felicidade diretamente. Isso. É uma loucura isso. E é tão mágico, assim, eu pareço até uma romântica falando, mas é tão legal envelhecer, né? Sim. Porque a gente vai se despindo, assim. Tem coisas que se tornam inegociáveis, tem outras que a gente revê e vai dando uma liberdade que é uma coisa absurda de boa, né? Isso. Que beleza que é isso. Eu acho que isso é muito ligado, pra mim, assim, o ponto principal é a vaidade, né? De todos muito nós. Do ego, né? Porque a gente sai de casa, que roupa eu vou vestir, o que o outro vai pensar. Eu acho que isso a gente se dá um grau de importância que não tem. Né? Isso não nos torna menos importante enquanto indivíduo, mas o outro não, a gente acha que o outro está pensando, o outro não está pensando em nós, né? Eu acho que nem pro bem nem pro mal, claro, sabe? Claro, né? A gente acha tudo bem. Todo mundo está nos observando o tempo todo. Não, as pessoas estão vivendo a sua vida, né? A gente vai ser esquecido, né? Muito legal você falar isso, porque eu tenho uma filha de 20 anos, né? E aí ela tem, né, nova, enfim, então tem essa preocupação com o outro ainda, normal, assim como a gente tinha com 20 anos. E outro dia eu disse exatamente pra ela, digo, filha, a gente precisa assumir a nossa desimportância na vida. Isso. As pessoas não estão nem aí se tu vai de novo com esse tênis, ou se vai botar essa calça de novo. Isso. Elas só estão vivendo, elas só vão lá pra festa. E, cara, isso é muito maturidade mesmo, né? Não tem, a gente entender a nossa insignificância no mundo é libertador também, né? Agora, tu me disse que tu escreveu durante muitos anos para jornais antes de publicar o teu primeiro livro, né? Eu acho muito legal, porque eu fico imaginando o quanto que isso contribuiu, né? Para esse teu crescimento, para depois vir esse teu primeiro livro aqui. Como que foi esse caminho? Sim.
Então, primeiro foi a convite, né? Primeiro também ligado ao trabalho. Aqui em Santo Ângelo eu fiquei muitos anos fora, né? Trabalhei fora, então escrevi para jornais de outras regiões de Três Passos, lá, Tenente Portela, Santa Rosa, Giruá, Ijuí também. E outras cidades, Coronel Bicaco. Não lembro todas as cidades agora, né? Um monte de lugar, né? Bastante lugares. E muitas vezes eu escrevi coisas relacionadas ao trabalho, às situações, mas normalmente tinha liberdade, sabe? Então o caminho foi essa junção. Cada vez que o trabalho, esse contato diário com o conflito, com o conflito humano, o comportamento, para entender o comportamento humano. Então, como eu disse, o meu trabalho, ele me deu uma matéria-prima, assim, sim, infindável. te dá, né? Te dá todos os dias, e após, e vai ser pro resto da vida, porque são incontáveis, né? Histórias. E não tem como tu dissociar, né? As pessoas perguntam, tem como dissociar? Eu digo, não, dissociar total, não tem como dissociar total do que tu é, do que tu, né, representa, do que tu trabalha. De alguma forma, tu... né, influencia, pega. Total, né? Alguma coisa tu absorve. Com certeza. Mesmo que tu faça um filtro, né? Mas desabsorver total não é impossível, tem. né? Também acho. Agora me fala um pouquinho, né? Porque a gente está falando aqui do livro Jorgen Weiss. Sabe que eu tenho uma coisa com o sobrenome dos convidados? Assim, até o final do programa, normalmente eu acerto. Isso é comum, Mas daí, pelas irreparáveis linhas do tempo. Achei sensacional o nome, né? São crônicas, né? Por que a escolha desse gênero literário, né? Por que isso faz sentido para ti? Pelo comum, como eu te disse. Para mim, a crônica, assim, é porque eu não preciso seguir um grande enredo, né? Não que eu adoro romance, mas romance, enfim, as grandes histórias, né? Elas nascem de grandes enredos, geralmente. E a crônica não. A crônica é o dia a dia, né? Essa nossa conversa, as coisas que eu vejo no trânsito todos os dias. Como eu disse, eu sou um apaixonado pelo comum, pelo ordinário. Pelo ordinário. Para mim, a vida, ela só faz sentido, né? Se eu gostar da segunda-feira, né? Sim. O professor Clóvis, eu acho que ele diz, né, que a gente é um suicida a conta-gotas, né? Adoro ele. A gente espera o happy hour de sexta, a gente espera as férias, e eu já fui assim no passado, principalmente quando mais jovem. A gente fica contando as férias, mas diz, poxa, odeio segunda-feira, né? Eu já fui, hoje eu não sou mais, né? Sim. Hoje eu gosto da segunda-feira, apesar de... Sabe que isso é uma coisa que ainda não consegui chegar, eu acho, de um nível de evolução sensacional. Porque eu adoro o final de semana num tanto, assim, que não que eu não goste do meu trabalho, adoro o meu trabalho, adoro as coisas que precisam ser feitas na segunda, mas ter que largar aquela coisa muito boa do sábado e do domingo para fazer as coisas ordinárias, largar o extraordinário pro ordinário, pra mim, assim, é uma queda de cortisol, sabe? Quando tu tira a criança da tela, pra mim é isso a segunda-feira, sabe? Mas isso acho que é isso acho que é isso aí pra todo mundo, né? Acho que isso faz parte da natureza, da nossa natureza, né? Mas aos poucos a gente vai... Não que a gente tenha que amar todos os dias a rotina. Não, a rotina ela é cansativa, árdua, né? Mas eu digo no sentido e se permitir também o mau humor, tá ok, claro, né? Claro, totalmente, né? Então, eu acho que a crônica, ela te permite, assim, te ver essa visão simples, né? Simplória, assim, né? E te traz essa possibilidade de reflexões diárias, né? E o que assim, mudou, né, nesse escritor de muito tempo lá fazendo jornal, enfim, para este que publicou um livro, né? Como que foi depois da tua publicação? Porque o dia que eu conseguir fazer isso, eu vou me encher de orgulho. Aí eu não vou mais me sentir desimportante. Porque eu acho muito sensacional quem consegue esse feito, de verdade, sabe? E como é que foi pra ti, né? Essa construção, assim, ver a tua construção, essa tua trajetória, escrevendo jornal, fazendo crônicas aqui e ali, desde piá, né? Sim. E aí agora conseguir é uma satisfação, né? Todo mundo tem um mínimo de orgulho e vaidade, né? Sim. É legal tu ver formalizado, né? Uma editora, assim, divulga, né? Ver teu trabalho divulgado. E isso é muito importante, sabe? Mas não é o principal, sabe? Eu queria mesmo, agora entrando na desimportância que a gente estava falando, né? É uma forma de permanecer depois. A gente tem um período aqui e vai embora, né? Sim. E isso exige coragem, né? Eu sempre digo coragem porque aquilo que tu escreve, aquilo que eu escrevi aos 20 anos, hoje eu olho e digo, poxa, eu pensava dessa forma. E a gente muda, né? Que não é o mesmo. Sim. E o que eu escrevia, mesmo assunto que eu escrevi 20 anos atrás, né?
Então o livro ele reuniu crônicas desde 20 anos atrás. Então foi um apanhado. Ah, que legal! Tem várias nuances minhas ali, né? Vários órgãos. Tem o Jorgan de 20 anos e tem o policial civil agora já. Que legal! Já velho. Isso. Tem alguma que Então, tu tenha um carinho mais especial, assim? Alguma que te marcou? Tem uma das crônicas que o título é Que Foto Fui Eu? Por que ela te marca? Por causa dessa trajetória, né? Então o título ele vem Irreparáveis Linha do Tempo, ou seja, aquilo que eu escrevi 20 anos, mesmo que eu queira modificar, é o irreparável, né? Eu gosto muito do Fernando Pessoa, né? E tem um poema dele que ele diz, né? A gente nunca saberá, e se eu tivesse ido para a esquerda ao invés de para a direita, né? Ele disse, a gente nunca vai saber, né? Então é isso aí, é essa coragem de saber que o que eu escrevi há 20 anos não posso modificar, né? Mesmo que hoje eu receba críticas, eu mesmo critico aquilo que eu... Sem dúvida. Né? Eu vejo, poxa, meu olhar era tão restrito, tão... né? E essa Que Foto Fui Eu traz um apanhado de quem eu era e eu deixo um questionamento ao final, né? Que foto eu sou hoje? E aí eu deixo para quem eventualmente for ler, né? A quem me conhece, digam, né? Se ainda houver tempo, que foto fui eu. Ai, que legal isso, mas muito legal. Agora são 13h21, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo aqui no cafezinho. Hoje a gente está conversando com o escritor Jorgan Weiss sobre literatura, cotidiano e o poder da observação. Próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre as inquietações do nosso tempo, o papel da crônica nos dias de hoje, redes sociais, comportamento e as relações humanas e como a literatura continua nos ajudando a compreender o mundo. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Corsã, saneamento além do que se vê. A água que chega à sua casa passa por controle constante. Todos os dias, a Corsã coleta e analisa milhares de amostras, monitorando parâmetros de qualidade exigidos pela legislação. Por trás de cada copo d'água, existe tecnologia, laboratório e profissionais cuidando da saúde da população. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA.
A avaliação genética da CUM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica CUM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h26, estamos de volta com o nosso cafezinho. Hoje eu estou conversando com o escritor Jordan Vasco sobre literatura, sobre cotidiano, poder da observação, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as pequenas histórias aí que dizem, na verdade, muito, né? Tu comentou que esse teu novo livro aqui, ele é voltado às inquietações aí do nosso tempo, né? O que mais te inquieta hoje? A pressa. Boa. Eu costumo dizer que hoje, né, parar, né, desacelerar é o luxo do nosso tempo, né? Verdade. Esse excesso de informações e, enfim, ninguém mais tem tempo, né? Ao mesmo tempo que a gente está tão conectado, né, com todo mundo, mas a gente não se permite mais, né? Então, essa pressa, né, isso talvez não é algo que mais me incomoda, né? A gente mas parar literalmente, não estar parado e com a cabeça, né, na mesma sintonia é algo muito difícil, né? Então, eu acho que essa é a maior inquietação, é o maior, talvez eu digo que isso é quase patológico, assim, né? Porque indiretamente, né, hoje tá todo mundo estressado, tá todo mundo correndo, a gente deixou, né, a gente abdicou de parar, né, pensar, refletir, né? Então, eu acho que essa, para mim, é a maior inquietação, assim, sim, é a pressa. Sim. Sabe que eu costumo falar que a gente veio de uma fase onde nos falavam que tempo era dinheiro, né? E a gente está indo para uma fase agora que a gente está finalmente entendendo que tempo é muito mais que dinheiro, muito mais que qualquer coisa, né? Com certeza. Como foi sofrido chegar nessa conclusão e entender que tempo é luxo. Exatamente. Né? É o bem mais. É clichê, mas não tem algo mais. Super verdade. Esse é o clássico que nunca morre, né? É verdade. Agora tu falou nessa questão dessa loucura do dia a dia, a gente vive cercado de muita informação, né? Acho que nunca tanta informação, né? Mas entendo que esteja nos faltando um pouco de reflexão sobre toda essa informação, né, que a gente recebe, né? E a literatura ainda consegue criar, né, esse espaço de pausa. Inclusive, eu, né, falei antes que eu compartilhei um negócio nas minhas redes sociais. Hoje eu preciso ler essa frase para os nossos ouvintes, porque vem ao encontro dessa pergunta que eu quero que a gente converse um pouquinho agora. A internet, como sempre, muito rápida, né? Mas deixa eu achar essa frase, porque ela faz tanto sentido, que diz assim: no mundo que lucra com a sua distração, ler ainda é um dos poucos hábitos que devolve à sua mente a liberdade de pensar. Achei eu li umas 3 vezes, assim, sabe, pra entender. E é isso, né? A literatura ainda nos entrega essa liberdade, uma pausa, né? Como que é pra ti isso? Exatamente isso. Para mim, a literatura, ler, né? Ler é uma liturgia, assim, né? Porque hoje a gente tem muita... se vende essa ideia do imediatismo, ou a própria literatura, ela virou um negócio, né? Eu digo não no sentido pejorativo, é um negócio, né? Mas ela não pode se transformar só apenas em um negócio. Sim, né? Não pode ser só comercial. Claro. Muitas vezes as pessoas se relacionam, eu li 1.000 livros, 2.000 livros, né? Tem uma diferença gritante, né, entre ler, né, absorver e apreciar, né? Às vezes, eu acho assim, que o excesso de conhecimento, e não estou dizendo que o conhecimento não é importante, pelo contrário, mas não é sabedoria, né? Porque não adianta eu ter uma carga lá excessiva de conhecimento, o que eu vou fazer com isso? Sim, porque é aí que se transforma em conhecimento, a informação vira conhecimento, na verdade, né? Acho que é essa transformação aí, né? Exatamente, porque o acúmulo e a literatura é esse momento que tu porque tu não consegue absorver isso na mesma pressa das mídias sociais, na mesma pressa que a gente vive, né? Pode até passar os olhos, mas o fato, a leitura em si, né? Ele é um ato que exige presença. Sim. Que é algo, né? Presença, né? E desacelerar, né?
para te consumir aquilo de fato, né? Então, com prazer, né? Exatamente. E é uma questão, assim, que a gente ouve de muitas pessoas, né? Que, inclusive, o hábito de ler, ele tem caído muito. Mas eu ouço as pessoas, eu não consigo parar. Claro que você não vai conseguir, tu consome, né, dopamina barata o dia inteiro no celular, né? Isso. Então é difícil tu ter prazer numa coisa que não vai te entregar tão rápido assim. Exatamente. A literatura, ela é o oposto disso, né? Como tu disseste, a dopamina, hoje, né, nós estamos o tempo todo, né, a dopamina, e a literatura não. Ela te causa, às vezes, até um desprazer imediato, né? Tu precisa desconforto, tu precisa vencer esse cansaço, às vezes o final de um livro que é genial, né? Que vai chegar a dopamina, né? E pra te ver o enredo, tu precisa desacelerar, é a única forma, né? Então, por isso que muitas vezes o pessoal, né, acabou largando a literatura um pouco, o hábito da leitura muito por isso. Porque esse excesso de, né? Exato. As mídias sociais trouxeram isso, né? Agora, falando nisso, tu que é um cara que escreve crônica, então, desde piá, né? Desde piá. É um gênero que ela é atual, mas ela também precisou passar por algum tipo de mudança por conta das redes sociais, dessa forma que a gente consome informação. Como que tu entende isso? Não, essa transformação é exatamente isso. Eu, por exemplo, bebi da fonte, bebo ainda de Veríssimo, Drummond, Rubem Braga, né? Mas os mais atuais hoje, né? O Carpinejar, um cronista, né? Exato. Davi Coimbra, assim, é um cara que, para mim, assim, é uma referência, né? Sim. Contemporânea, assim. Mas ela se modificou, inclusive, o tamanho, né? Hoje a gente está acostumado a consumir vídeos de 30 segundos, né? Passa rolando o feed, então... Hoje as pessoas... Dificilmente alguém para ler. Hoje um texto de 20 linhas é grande. Entendeu? É imenso. Loucura isso, né? Se tu for pensar, tu consegue ler assim atentamente um texto de 20 linhas com 2-3 minutos aí, e refletir, né? E tá ali presente naquilo. E mesmo assim a gente pede desculpa por enviar um áudio para uma pessoa de 2 minutos. Poxa, né? Tu tá pedindo desculpa eu vou te dar 2 minutos para te ouvir, né? Então acabou tendo que ter essa adaptação. Se tu queres, né, de fato que alguém leia, tu acaba se adaptando, né? Temática, né? Sim. Diferentemente lá, o Luiz Fernando Veríssimo, ele sentava para escrever, né? Sem esse oceano de críticas das redes sociais, né? Então não se preocupava isso, simplesmente retratava aquilo. Hoje não, né? Tu tem que se adaptar, né, de alguma forma, porque senão as pessoas já não consomem, né? Sim. Então essa transformação, ela é um caminho sem volta, eu acho, né? E para ti isso já impactou de alguma forma? Nas tuas crônicas? Não, impactou muito. Eu escrevia mais, fui reduzindo drasticamente, assim. Não é algo que me satisfaça, que me dê prazer, porque a crônica já é um estilo para te não escrever tão vinculado a normas, a enredos, né? É uma escrita livre, exatamente. Eu escrevo o tema e da forma, com o olhar que eu, né, quero colocar. E hoje acabou que a gente acaba sendo influenciado, e se tu queres divulgar teu trabalho, enfim, comercializar de alguma forma, tu acaba tendo que se adaptar, né? Mas não é algo que me causa prazer, né? Eu prefiro mais o estilo clássico mesmo, nossa redução drástica, assim, não necessariamente que algo extenso seja melhor que algo sucinto, não, né? Isso, mas a gente vê que precisa ser reduzido porque as pessoas não leem, mudaram né? sua forma de consumir drasticamente. Agora tu falaste do áudio do WhatsApp, né? E a gente falou um pouquinho antes também sobre essa coisa do escutar, né? O quanto que mudou essa forma de consumo e principalmente essa disponibilidade que a gente tem e essa grande diferença entre ouvir e escutar. E o quanto que a gente não ouve mais, né? A gente escuta... tem essa quase que um gatilho, né, de já escutar para responder sem ter a reflexão, e a gente tem opinado muito mais, né? Sim. E eu achei muito legal que tu falou assim, que parece que as pessoas têm essa obrigação de ter uma opinião. Sim. Queria falar sobre isso contigo um pouco. Não, é exatamente o que eu penso. Hoje, com as mídias sociais, né, a gente lê alguma notícia, aquilo tá ali pressa, latente para sair. Sim. Antes a gente nem consumiu toda a notícia. Lê o título. Exatamente, né? O título já nos desperta
E se a gente for pensar friamente, com 99% dos assuntos nós somos ignorantes. Ignorantes não no sentido pejorativo, não temos conhecimento. E tá tudo bem, porque a gente não... Né? Rubem Alves dizia que eu preciso escolher os livros que eu vou ler, não posso ler todos. E assim é que funciona com tudo, né? E eu acho que o ato de ouvir está muito relacionado hoje ao egoísmo, assim. Nós não... A empatia, né? Porque ouvir e escutar são coisas distintas, né? Eu digo egoísmo porque geralmente num diálogo, né, que a gente quer falar algo mais profundo, quando o outro já tá com a resposta, é sinal que, né, ele apenas está ouvindo, não processou isso, né? Porque a gente já tá com a resposta. Acho que eu falo no egoísmo porque a gente quer que o nosso remédio, né, sirva para todos, né? Exato. Que aquilo que a gente... E às vezes não, né? Não necessariamente que precisa colocar fora aquilo. A gente pode absorver, mas que o outro também entenda que o fato de eu te dar um conselho, né, isso não torna uma regra, né? Porque o mundo que eu vejo, ele é sobre as minhas lentes e só significa isso. Isso é a minha desimportância, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, eu acho que isso é um paradoxo, sim, porque me torna importante, porque essa é a minha visão. Eu tenho toda a liberdade, né? Mas no momento que eu quero impor que o mundo tenha que ser sob as minhas lentes, aí eu me perco, sabe? Achei perfeito isso, é muito isso. Agora, dentro de tudo que a gente falou até agora, né, e também essa mudança de forma de escrever e de consumo e tal, tem alguma coisa que tu evita escrever, né, ou tu acha que toda reflexão, ela merece ir pro papel? Então, assim, eu acho que toda reflexão merece ir pro papel, porém eu acabo... Hoje, também por causa do meu trabalho, enfim, me contendo em algumas coisas. Eu não gosto de andar aos extremos sobre nenhum assunto. E principalmente eu gosto de ouvir, escutar, ler, consumir aquilo que eu discordo. Até para saber. Eu gosto muito mesmo. Isso não estou falando aqui por hipocrisia. Até para entender que existe um mundo que eu não enxergo, que eu não consumo e que é tão bom, tão interessante quanto o meu, ainda que eu discorde, sabe? E hoje... eu não gosto de entrar no lado político, mas a gente vive num universo polarizado, né? Em todos os setores, né? Seja social, seja pessoal, e as pessoas não têm talvez ainda uma calma, uma maturidade para entender que eu posso discordar e tá tudo bem, né? Não significa, nós não precisamos deixar de nos relacionar, deixarmos de sermos amigos ou gostar mais ou menos porque alguém não enxerga o mundo. Porque eu estou dizendo que eu sou, né, que eu sou o paladino do conhecimento, que ou seja, o mundo ele só é um lugar bacana se ele for concebido sob os meus olhos, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, muitas vezes eu acabo... Mas traz uma ponta de frustração, sabe? Sim. Mas eu acho que isso também é um pouco dessa maturidade que a gente falava antes, porque sabe que aqui no programa, assim, tem coisas que, à medida que as coisas foram amadurecendo, eu fui entendendo que também tem coisas que eu não quero falar, bem como tu trouxe, sabe? Que não, essa coisa do sensacionalismo, assim, não é uma coisa que me atraia. E tem coisas que vão se tornando inegociáveis pra gente. Exatamente. E isso é muito legal também, né? Quando a gente comunica, assim. E agora, pra uma crônica permanecer atual, depois de toda essa mudança que a gente falou aí, né? O que ela precisa ter? Porque tu falou que tu fez um livro que tu quer ficar, né? Agora, daqui uns anos, quem for ler isso aqui também vai ter que se identificar de alguma forma. Como que tu trabalha isso? Eu acho que uma crônica, não só a crônica, mas qualquer texto, qualquer escrita, ele só permanece, né? Quando ele toca nas tuas inquietações, naquilo que te fere internamente, entendeu? Boa. Naquilo que te incomoda. Porque daí comunica, né? Exatamente, né? Eu sempre digo, né? A gente não gosta de ouvir as coisas que... contrariedades, né? A gente não gosta de ter conversas difíceis. Eu acho que a crônica é uma conversa difícil. E sem conversas difíceis, né, as coisas não se resolvem, né? Então eu diria isso, que ela permanece quando ela te bate, assim, isso realmente eu sou assim, ou seja pro bem ou pro mal. Geralmente de forma negativa, que é aquilo que a gente pretende mudar ou quer mudar, mas ainda não conseguiu, né? Sim. Acho que isso que faz a crônica permanecer. Legal. Agora a gente falou antes sobre ler, e eu acho que diante de tanta oferta, né? Aquilo que a gente falou antes, tanta oferta online de consumo, e, né?
segurando aí a nossa atenção. Ler é um exercício de resistência, na minha opinião, total, assim, iremos resistir. Exatamente. Mas escrever também pode ser, né? O que tu acha? Eu acho que são esse termo que tu usou é perfeito. Eu costumo utilizá-lo também. É um ato de resistência. Eu acho que a leitura e a escrita, assim, elas andam juntas, assim. Eu acho que uma eu diria elementar da outra, assim, porque não. Sim. Né? Então eu sempre digo, é um ato revolucionário, assim como parar hoje, né? Parar, desacelerar, ler e consequentemente escrever. Então acho que é um ato revolucionário. É a revolução. Em tempos modernos e rápidos, né? Verdade. Jorgen, são 13h41. Eu vou chamar o nosso próximo intervalo aqui no cafezinho. A gente segue aí falando sobre literatura, comportamento e as histórias que encontramos no cotidiano, hoje com o escritor Jorgen Weiss. O Cafezinho agradece aos parceiros que acreditam na cultura, na informação e no desenvolvimento da nossa comunidade. Nosso reconhecimento à Corsã, ao Sicredi, à Clínica Com, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e ao Ikigai Sushi Bar. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai falar um pouco sobre leitura, formação de novos escritores, música e sobre o papel da arte em tempos de tanta velocidade. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições de taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Corsã, saneamento além do que se vê. Por trás da água que chega à sua casa, existe tecnologia trabalhando todos os dias. O Centro de Operações Integradas da Corsã monitora, em tempo real, estações de tratamento, reservatórios, bombas e redes em 317 municípios. Com inteligência operacional, alterações no sistema podem ser identificadas antes de afetar a população. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da Com ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica Com. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Horas 46 minutos, a gente está de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde. A gente segue aí falando sobre
literatura, sobre comportamento, sobre as histórias que a gente encontra aí no dia a dia. Hoje falando com o escritor Jorgen Weiss. Nosso reconhecimento a Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé, Parque Hotel, CDL, Santo Ângelo, Ikigai, Sushi Bar. Agora a gente vai falar um pouco sobre o quanto que a literatura permite, né, a gente viver melhor, né, e incluir isso acaba que nos desenvolve, enfim, né, nem vou falar das habilidades de repertório, das habilidades, enfim, de comunicação, tudo isso que eu acho que é muito óbvio, né. Mas eu acho que o hábito da leitura, ele muda a forma como a gente vê o mundo, né? Assim, é impressionante o quanto que transforma, de fato. Como que é para ti essa transformação? Tu falava agora de um livro, inclusive, né? Exatamente isso. Eu acho que a literatura, ela transforma o ser humano em si, e ela te dá a chance de tu viver a tua própria vida, né? Bom, sei lá, se tu gosta de ler um romance, né? Então, se pegar e ler um romance, ele vai ter todas as nuances que a nossa vida tem, com algumas exceções, né, das grandes fantasias. Eu acho que a literatura, ela é transformadora nesse sentido, de tu parar e se conectar com a tua própria vida, com a tua própria realidade, sabe? No momento que tu para e percebe que, tipo a crônica, que é o meu estilo, que a vida é aquilo ali mesmo, e tá tudo bem. E tu consegue dar sentido, né? Eu acho que a literatura, ele tem esse poder, assim, é o momento que tu consegue refletir, né? Hoje a gente consome tanta informação que a gente não para refletir. Isso é perigoso, porque a gente vive no automático, né? E aí daqui a pouco a gente tá mergulhado num vazio, e a literatura, ainda que te traga alguma dose, às vezes, de nostalgia de imediato, né? Que é natural quando tu faz qualquer confronto, né? Com aquilo que te inquieta, né? Isso a longo prazo, a médio, curto prazo, eu acho que ela é o efeito reverso, né? Ela te dá todo o sentido, dizer, poxa, a vida é isso mesmo. Sim. Né? Que delícia, né? Que delícia, exatamente. E que delícia, porque essa coisa da comparação, eu acho que é legal a gente reforçar isso que a gente estava falando no intervalo, porque a coisa da comparação dá a entender que a minha vida não é boa, né? Isso. E a gente tem ótimas vidas, claro, né? Vamos uma ressalva aqui de várias camadas, né? Questões sociais, enfim. Mas quando eu boto meu pezinho no chão mesmo, né, e consigo olhar para aquilo com todo carinho, com toda a gratidão, enfim, acaba que cai uma ficha, né? E ler, sem dúvida, abre essa janelinha, né? Na mente, assim, vai te transformando num ser humano mais agradável contigo, né? Exatamente. A crônica justamente é isso, né? Essa reflexão. Tá retratado ali coisas simples, coisas cotidianas. Quando tu lê, tu diz, poxa, eu vivo isso todos os dias. Eu nunca parei pra pensar dessa aquilo forma. É bom, pode ser bom, né? Exato. Aquilo talvez seja o extraordinário. Exatamente. Né? Aquilo que eu espero, né? Exatamente. Tu me falou de vários escritores ali que tu antes que tu gosta e que fizeram parte aí do teu repertório de leitura para construir o escritor que tu é. Mas tem algum assim que te marcou muito, que tu tenha muito carinho e que seja muita inspiração para ti? É o Luiz Fernando Veríssimo, assim. É o meu também. Foi um dos primeiros, assim, acho que o primeiro... Cronista, acho que sem dúvida, né? Isso. Ele é o cara, né? Ele é o cara. E é de uma outra época, assim, de uma época que ele teve toda a capacidade e a permissão para escrever sem pressa, né? E a minha fonte inicial foi ele, né? Foi dele, então, certamente, se eu tivesse que escolher, optar por um, seria ele, certamente. E o Veríssimo é uma coisa muito legal, porque eu e tu, né, 40 mais, enfim, né, sem detalhes, mas 40 mais. E a nossa geração era uma geração, né, que lia mais, enfim, a gente chama, mas ele conversava muito com a nossa geração, com os jovens que nós fomos, né? Sim. Como ele era acessível, né, nesse sentido, assim, que era fácil de entender, fácil de refletir com aquilo ali que ele trazia, engraçado e né, tinha o jeito veríssimo ali de trazer as coisas com... Numa época que era incomum, né? Exato. Nós não tínhamos tanto acesso, era incomum, né? Era um visionário, literalmente, né? Exatamente. Alguém que ultrapassou o tempo já lá atrás, né? Sim. Até hoje é atual. Eu diria que o Veríssimo, e eu vou te fazer essa pergunta agora e vou responder o que eu penso. Eu diria que o Veríssimo, ele é um livro, assim, se a pessoa não gosta muito de ler, é uma leitura, assim, que facilita a vida, né? Sim, com certeza. Tem algum outro autor que tu indicaria para quem não gosta de ler ainda? Rubem Alves. Ah, boa.
Porque, né, geralmente quem não gosta de ler, o primeiro empecilho é o tamanho do livro, né? Sim. Então... E me fale nisso. Então a crônica, ele te dá essa possibilidade, ó, leio uma página, 2, eu posso deixar o livro do lado e ler depois, né? Não precisa ter essa continuidade, né? Não precisa lembrar do que tu leu, né? Então, sim. E o Rubem Alves, ele traz muito... E essa questão, uma das razões também que o Rubem Alves, que eu acho genial, assim, que ele fala que a questão do escutar, né? Ele diz que a gente se apaixona por quem ouve bem, não por quem fala bonito, né? E eu acho que essa é a possibilidade da crônica, tu entender, né? Tu te escutar e entender que, para mim, ter uma relação pessoal, enfim, seja em qualquer sentido da vida, eu preciso também escutar, né? Ai, legal isso. Que reflexão legal essa. Por que eu falei antes, não me fale nisso? Porque outro dia, né, já aproveitando que a gente estava falando de não leitores e rede social, influencers, enfim... que é uma influencer super conhecida, que é a Jade Picon, né? Daí viralizou um vídeo dela pegando um livro mais grosso, e daí ela disse, olha essa capa, olha, me interessei muito, eu gostei muito do título e tal. Daí ela vira assim e mostra o livro, ele é mais grosso. Ela diz, mas olha isso aqui, gente, não vai ter condição. E aí, eu fiquei muito indignada com aquilo, né? Comentei, ela digo, que de serviço, sabe? Sim. Que de serviço, uma pessoa que tem lá milhões de seguidores. Sim. Com potencial para fazer jovem, né? Enfim, até para ela inspirar positivamente, pouco. Então é bem complicado. Então, além de tudo, além de a gente ter muita dopamina barata, como a gente falou antes, ainda quem tá lá viralizando são pessoas que prestam esse desserviço, né? Num negócio que é fundamental e que a gente tá vendo que tá ficando escasso, que é a educação através da leitura, né? O acesso à arte, né, em geral, né, a literatura, o livro escrito, né, ele cada vez ele está desaparecendo aos poucos, né? Sim. Agora vamos falar de novos escritores, né? Daqui a pouco tem alguém aí nos ouvindo, para que a gente não perca, né, esse hábito de ler e principalmente de escrever. Se tem alguém que sonha em escrever, que não começa nunca, né? O que tu diria para essa pessoa? Tu acha que isso exige, assim, mais inspiração ou mais disciplina? Se fosse resumir, assim, da forma mais simplória, assim, eu diria comece, né? Eu acho que é uma união, sabe? Só depende do gênero literário, né? Mas só precisa ter disciplina, né? Inspiração, acho que tem que andar junto, né? E não esperar o momento ideal. Eu mesmo adiei diversas coisas, né? Inclusive no sentido da escrita, né? A gente acha que vai esperar quando minha escrita melhorar, quando eu alcançar, enfim, não existe momento ideal, né? Isso vale para qualquer setor da vida, não só para literatura, né? Eu acho que quem tem essa vontade realmente é sentar e começar. Sim. Né? Seria logicamente que para formalizar qualquer coisa precisa uma dose de disciplina, né? Precisa, né? Mas eu acho que não é o principal, né? E pra ti, assim, a inspiração precisa vir, agora que tu já tem essa disciplina, precisa vir, ou tu bebe de alguma fonte para que ela venha? Assim, são a união das duas, mas pra mim, particularmente, precisa vir, sabe? E ela vem todos os dias, né? É mesmo? Ai, que legal. A não ser principalmente quando tá em contato, né? No mundo, né? Quando tu tá mais recluso, menos. Sim. Mas pra mim, essa inspiração é o que eu vejo. A vida como ela é, de fato, assim, bem clichê, mas... Tu já condicionou, né, nessa coisa do cotidiano, fazer essa reflexão, e acaba que inspira. Eu acho que todos os dias tem tantas histórias, assim, para ser contadas, sabe, assim, que eu vejo, assim, a gente numa frase, numa conversa, durante um café, surge uma frase ou algo que eu vejo, assim, dá um estalo. Ai, que legal. Tu sabe que aqui em Santo Ângelo, né, a gente tem a Academia Santo Angelense, né, de letras, e temos vários escritores ali, e eu acho que é uma questão fundamental, né, nós termos isso nas cidades, enfim, fomentando essa questão nas cidades. E tem muito espaço para isso, né, ainda assim, para esse crescimento dessa literatura regional mesmo, né? Como que tu entende esse cenário municipal, regional, enfim, nacional, para a formação de novos escritores?
Assim, particularmente, sim, eu acho que faltam políticas públicas, mesmo assim, incentivo, né, da escrita. E quanto à importância, eu acho de extrema importância. Falando da nossa região aqui, eu como missioneiro nato e provinciano mesmo, apaixonado pela região, eu acho que isso também demonstra que aqui podem nascer grandes histórias. Nós somos aqui, né, rodeados por grandes histórias. E quando tu incentiva uma política pública municipal, por exemplo, né, que incentiva, ou qualquer tipo de política pública nesse sentido, né, mas principalmente a regional, a municipal, tu tá dando a oportunidade de divulgar que aqui também há a possibilidade de nascer grandes escritores ou grandes histórias, né? O escritor é coadjuvante, a história em si, né? Então eu acho de extrema importância. Eu acho que ainda a gente carece de políticas públicas nesse sentido, né? Claro que ainda tem grandes... Você falasse da academia, Dr. Valdemar, né? O Mente, que ele tem até, acho que escreveu diversos livros, né? Então, que sempre me incentivou também. Então tem diversos outros escritores, né? E isso prova que há possibilidade, existem bons escritores, boas histórias que ainda precisam ser contadas, mas também precisam de incentivos, né? A quem detém a caneta. Exatamente, concordo contigo. Acho que isso é meio que uma urgência, assim, sabe? A gente vê que a tecnologia, ela é uma questão que veio para ficar e a gente trabalha isso, exatamente, dentro das escolas, enfim, mas a gente está perdendo a mão na questão da leitura, sabe? Isso. E da escrita e da formação de novos escritores. Eu lembro que quando a gente estava na escola, eu tinha que ler um livro todos os meses, ou a cada, não me lembro, toda semana a gente tinha que ir na biblioteca, a gente tinha que pegar o livro, a gente tinha que ler. Isso não tem mais uma rotina tão focada mais como tinha antes. E em casa também, as coisas mudaram demais, né? Isso impacta diretamente no desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. A gente perdeu a capacidade de interpretar, né? Exato. De parar. Eu acho que isso, a longo prazo, assim... Como tu disseste, a tecnologia, ela veio para ficar, ela é uma aliada. Exato. O grande problema é a gente não encontrou o equilíbrio, né? E precisa. A gente tá deixando de lado o analógico, né? Entre aspas, definindo que aquilo não tem mais valor né? Tem que ter uma união, né? No momento que tu isola totalmente dizendo que aquilo não serve mais, serviu durante tantos anos, né? E continua servindo, né? Vai espero que tenha vida longa. Eu, por exemplo, sou uma viciada, assim, adoro abrir livro novo e sentir o cheiro do livro novo, assim, acho que é uma liturgia, sensação, né? É uma liturgia, exatamente. Agora, pra gente fechar, Jorge, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque tu tá aí com a expectativa de um próximo livro. Isso. O que a gente pode esperar? O que o leitor pode esperar do teu próximo livro? Então, o próximo livro eu já estou escrevendo, né? Espero publicar no que vem. Ainda não defini a editora, mas esse é o livro que eu sempre quis escrever e não escrevi. É mesmo? Ah, legal. Esse primeiro são crônicas de ter diversos assuntos, né? Então, diversos mesmo, tem de todos os tipos de assuntos. E uma reunião de toda a minha trajetória, de quem eu fui lá no passado até quem eu me tornei hoje. E esse agora não, ele é voltado exclusivamente para inquietações, ou seja, como a gente se livrar desse caos que a gente vive, né? Ou seja, ele é exclusivamente para a gente questionar a nossa pressa, a nossa velocidade, para a gente recuperar, se não a capacidade de desacelerar, ao menos refletir sobre isso, né? Que caminho isso está nos levando, quem a gente está se tornando, né? Vivendo nessa pressa, assim, sem olhar para o lado, sem respirar, sem questionar mesmo onde a gente quer chegar, né? Onde isso vai nos levar. Então, ele é essencialmente isso, ou seja, um convite à reflexão. Que legal. Mais crônicas vem por aí. Mais crônicas. E para quem quiser comprar o teu livro, como que faz? Então, pode ser diretamente comigo, né? Ou pela Amazon, no Mercado Livre, né? E outras plataformas. Tem a versão digital também, né? Deixa teu arroba. É @JorganWeiss. Sigam lá. Sempre tem um monte de coisa legal no Instagram do Jorgan. E tem lá o livro, então, Pelas Irreparáveis Linhas do Tempo. Jorgan, muito obrigada. São 14 horas, agora a gente vai finalizando. Te agradeço. Foi um prazer a nossa conversa. Prazer foi meu, muito obrigado. A conversa muito agradável e sucesso. Adorei, para nós. Hoje nós conversamos sobre literatura, mas acima de tudo conversamos sobre a capacidade de observar o mundo com mais calma e mais sensibilidade. Falamos sobre crônicas, música, comportamento humano e sobre a importância de preservar espaço de reflexão em um tempo cada vez mais acelerado. Meu agradecimento mais uma vez ao Jorgan Weiss por compartilhar conosco sua trajetória
nos lembrar que grandes histórias muitas vezes começam em acontecimentos aparentemente simples do cotidiano. E meu agradecimento aos parceiros que tornam o cafezinho possível todos os dias: Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e especialmente hoje ao Ikigai Sushi Bar. A cultura também mora nos encontros e poucas experiências aproximam tanto as pessoas quanto uma boa conversa ao redor da mesa. No Ikigai, a tradição japonesa, a criatividade e a alta coquetelaria se encontram para proporcionar momentos únicos. E agora a casa convida também a gente a conhecer o novo festival e também os novos clássicos que passam a integrar o cardápio disponíveis todas as quartas, quintas e domingos. Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria. Excelente sexta-feira, excelente final de semana. Até segunda com mais cafezinho. Tchau, tchau.